Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula de língua portuguesa. Bom, a aula de hoje é um tema bem interessante. Nós vamos aprender sobre a paráfrase. Pois é, paráfrase, já ouviram falar? Então vocês vão aprender que é um termo muito comum, tá? De ouvir até por aí as pessoas falando: isso é uma paráfrase, estamos parafraseando. Eu vou explicar para vocês o que se refere e como utilizamos, tá? Esse recurso muito importante. Vamos lá identificar um pouco a respeito desse assunto. Começando aqui, nós temos um texto pode ser de difícil compreensão se o leitor não dominar o conteúdo da leitura. Na verdade, quando não entendemos o conteúdo, se torna difícil a linguagem empregada ou a área de conhecimento específica a qual o texto pertence. Ótimo. Por exemplo, nesses casos, é bem-vinda uma explicação interpretativa. Muitas vezes, vocês estão lendo um texto jornalístico ou algum texto científico que vocês não compreendem sobre aquele assunto, e aí é preciso que alguém interprete para você. Não é verdade? E aí você pede ajuda e fala assim: pode interpretar isso para mim? Eu não entendi. A que se refere esse termo? Eu não entendi esse assunto. E a pessoa vai, a partir daquele texto, ela interpreta e ela fala para você o que aquele texto quis dizer. Isso já aconteceu com vocês? Acredito que sim, porque isso é muito comum, né? Muitas vezes nós não compreendemos na totalidade sobre um determinado assunto e aí precisamos de uma ajuda para interpretá-lo, para conhecer ou para passar para a gente de uma forma mais clara. Bom, então vamos lá, continuando aqui. Tá, mas o que isso tem a ver com a paráfrase, né? Que é o nosso objetivo em identificar a paráfrase hoje. Bom, vamos lá. Aqui juntinho comigo, deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Pronto, aqui. Uma característica importante, vamos voltar. Nesses casos, é bem-vinda uma explicação interpretativa, como eu já falei, para que o texto que originalmente seria complexo torne-se acessível, para que eu compreenda. Chamamos essa reescrita de paráfrase. Agora sim é onde eu inicio, né, a explicação sobre paráfrase. Então, o que é parafrasear? O que é uma paráfrase? Paráfrase é a reescrita de um texto, tá? A partir de um texto, eu vou reescrevê-lo mantendo a sua ideia original, tá? Seguindo fielmente a sua ideia original. Então, eu vou reescrevê-lo com as minhas palavras, mas eu vou sempre estar baseado nas ideias propostas no texto, na crítica feita pelo autor, tá? Eu preciso seguir toda aquela ideia central, mas eu consigo fazer essa reescrita com as minhas próprias palavras. Eu vou trazer exemplos para vocês, tá? É muito comum nós fazermos isso no dia a dia mesmo, tá? Quando eu explico para vocês, por exemplo, eu trago uma explicação sobre um assunto e aí vocês não conseguiram entender numa linguagem mais teórica, né? Uma linguagem mais gramatical, às vezes torna-se um pouco mais difícil a compreensão do aluno. E aí vocês falam: professora, pode explicar novamente? E aí eu vou fazer o quê? Uma nova explicação com a mesma ideia e com outras palavras, para que vocês possam compreender e se torne mais acessível a compreensão, tá? Isso acontece inúmeras vezes, tá? Até com vocês mesmos, quando estão explicando algo para alguém, tá legal? Então vamos lá, mas sempre partindo da ideia de um texto, tá? Que já está escrito, que já apresenta uma ideia, seria a reescrita deste texto, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Uma característica importante da paráfrase é a fidelidade, que eu falei para vocês, ó. É a fidelidade, só colocar aqui, sublinhar, porque é importante, é a fidelidade às ideias originais com o uso de outras palavras.
preservando o essencial, de forma a clarificar o texto parafraseado, tá? Eu vou tornar claro com as minhas palavras, porém sendo fiel à ideia proposta, tá? Pelo texto. Bom, continuando aqui. Assim, eu quero que vocês observem aqui os conectivos muito utilizados são isto é, ou seja, e por outras palavras. Então, quando eu vou fazer essa reescrita, comumente eu uso isto é, tá? Eu vou reescrever, eu vou falar a respeito de um texto lido, por exemplo, e quando eu falo sobre essa reescrita, né, com as minhas próprias palavras, eu vou utilizar muito esse isto é, ou seja, tá? É bem comum. Então, vamos lá. São recorrentes introdutores de paráfrases. Aí temos aqui alguns exemplos. Aqui, um conectivo introdutor de paráfrase. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Isto é, e agora eu vou trazer para vocês a paráfrase, ó, o entendimento a respeito desse ditado, né, popular. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Isto é, quando há muita vantagem, é melhor suspeitar, porque deve haver alguma coisa comprometedora. Ou seja, eu utilizei a mesma ideia do ditado e eu fui apenas explicando essa ideia, mantendo o sentido do ditado, tá? Sendo fiel ao que ele quis transmitir, mas usando as minhas palavras para fazer essa explicação. Então, quando eu explico algo anterior, algo já citado, com as minhas palavras, mas seguindo fielmente a ideia desse texto reescrito, eu estou usando uma paráfrase, eu estou parafraseando, ok? Muito tranquilo, né? Bom, só que algumas pessoas confundem citação com paráfrase, porque é muito comum nos textos, né? Nós temos inúmeras citações relacionadas a pesquisadores, relacionadas a especialistas naquela área abordada no assunto. Então, quando eu faço essa citação, muitas pessoas podem vir a confundir. Então, para que isso não ocorra, vamos ver aqui exatamente a diferença da citação desse especialista para uma paráfrase. Vamos lá. De forma geral, portanto, dizemos que a paráfrase é a reescrita de um texto, como já expliquei para vocês e como nós vimos aqui no exemplo. Reescrita de um texto, de uma ideia, né? Por esse motivo, muitas vezes, ela é confundida com a citação, pois ambos recursos são mecanismos de intertextualidade. Vou dar uma pausa aqui só para falar rapidinho dessa palavrinha grande, né? Que é intertextualidade. O que é essa intertextualidade? E por que dentro da intertextualidade é muito comum as citações e as paráfrases? Vamos lá. Intertextualidade é quando eu tenho dois textos, tá? E um faz referência ao outro. Isso acontece inúmeras vezes, tá legal? Histórias em quadrinhos, charges, costumam trazer alguma referência a algum outro texto, tá? Fazer alguma abordagem a algum texto já dito anteriormente, para trazer uma comicidade, para trazer uma brincadeira ou uma crítica, tá? Então ele usa um outro texto para fazer uma referência a essa brincadeira, tá? Então quando há a comparação, quando um texto está mencionando o outro texto, existe aí uma ideia de intertextualidade, tá? Esses textos estão sendo utilizados mutuamente. Eu utilizo um outro texto para me apoiar, tá? Essa é a ideia da intertextualidade, ok? Bom, então vamos lá, continuando. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso acontece em músicas, quando uma música cita, por exemplo, um poema, tá? Também a intertextualidade.
tem um texto bíblico em Coríntios que fala sobre o amor, né? Fala tudo, como é o amor, ele vem explicando. E existe também uma música que faz referência a esse texto, tá? Falando também sobre o amor, com essa mesma ideia. A partir desse texto bíblico, essa música também faz uma referência, tá legal? Depois eu vou trazer exemplos para vocês para ficar mais claro, para vocês visualizarem essa intertextualidade. É porque não é o nosso tema de hoje, tá? O nosso tema mesmo é conhecer o que é uma paráfrase, ok? Então vamos lá. E continuando aqui. De outro texto, deixa eu voltar para poder ver onde nós paramos. Isto é, consistem na utilização de outro texto dentro do seu próprio texto, como eu falei para vocês. Um texto relacionado a outro texto. Certo. Mas existe uma diferença fundamental entre a citação e a paráfrase. É agora essa diferença que nós vamos observar nos exemplos, tá? Quando utilizamos o texto de outro autor dentro do nosso texto de maneira explícita, aquela maneira que está exposta, todos nós estamos vendo, tá? Fazemos uma citação. Assim, a citação é feita de forma direta, ou seja, utilizamos as mesmas palavras do autor original e as destacamos com as aspas. Como assim? Quando eu faço uma citação de um especialista, de um pesquisador, né, de uma pessoa que é conhecedora do assunto, né, que eu estou mencionando lá no meu texto, eu faço questão de reproduzir a fala daquela pessoa, até mesmo para que meu texto ele seja mais transmita uma confiança, uma confiabilidade maior, né, para o leitor. É isso? Então, ele se torne mais sério, né? Então, eu tenho lá que preservar aquela fala desse especialista e eu vou reproduzir aquela mesma fala lá no meu texto e vou colocar entre aspas para mostrar que não fui eu quem escrevi, né? Não fui eu. Quem escreveu foi o especialista. Então, eu abro aspas e fecho aspas para mostrar que aquilo é uma citação. É o que alguém, né, um especialista, colocou, mostrou para a gente em relação ao assunto que vai estar sendo abordado. Tá legal? Então, aqui, ó, no confronto entre gerações, segundo Cortella, tá vendo? Ó, estamos fazendo um saque antecipado do futuro. Então, essa é a fala desse autor, tá legal? Então, por isso ela está entre aspas. Isso não tem como ser confundido com uma paráfrase, que é quando eu coloco as minhas palavras, ok? Baseado na ideia do texto, tá? Uma reescrita do próprio texto. Então, é diferente, citação de paráfrase totalmente. Já a paráfrase, deixa eu botar mais para baixo que vocês poderem me ver, veio o texto. Já a paráfrase, quando empregada de maneira semelhante à citação, ocorre quando reproduzimos indiretamente as ideias do autor do nosso texto. Veja, no artigo O Futuro Saqueado, Cortella defende a tese de que os adultos estão tirando as esperanças das gerações futuras ao desprezarem o passado e o futuro delas. O que eu fiz aqui? Eu também utilizei o que esse autor Cortella está falando, tá? Eu também estou utilizando essa fonte, tá? Esse especialista, essa citação. Mas agora eu reproduzi o que ele falou com outras palavras. Eu coloco de uma maneira indireta. Então, eu não preciso usar as aspas, porque não é exatamente o que ele falou. Eu faço o quê? Eu faço uma reprodução, uma reescrita baseada no que ele apresentou, no que ele disse. Tá legal? Então, olha aqui, ó. Reparem que, ó, no artigo Futuro Saqueado, falo do artigo, ó, Cortella, aquele autor,
defende a tese e eu começo a explicar qual foi a defesa desse autor, o que ele pensa, o que ele quis dizer. Agora eu faço uma reescrita com as minhas palavras relacionadas às ideias apresentadas por ele, tá? Agora sim estou diante de uma paráfrase. Então a paráfrase é a reescrita com as minhas palavras, tá legal? Baseado na ideia, num texto de outra pessoa, mas seguindo a ideia, sendo fiel à ideia original, tudo bem? Então vamos lá. Como você pode perceber, em ambos os casos, devemos identificar quem é o autor das palavras e ideias reproduzidas. Bom, conseguimos perceber que o autor é a Cortella, tanto aqui quanto aqui, certo? Nos textos dissertativos em geral, como o artigo de opinião, essa é uma boa estratégia para fortalecer o ponto de vista defendido, pois a ideia citada funciona como um argumento de autoridade, né? Traz confiabilidade, como eu falei para vocês, para o nosso texto, né? De que estamos diante de alguém que entenda sobre aquele assunto, ok? Então, é até aqui, mas eu trouxe algo a mais para vocês, para que nós venhamos a compreender de fato. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou só deixar a tela cheia, tá legal? Então eu não vou aparecer agora. Aqui eu trouxe para vocês uma informação a mais sobre a paráfrase, tá? É um texto de Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, aqui ele está fazendo uma paráfrase em relação a um outro texto, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou ficar devendo essa para vocês, tá? Para vocês entenderem qual a relação estabelecida entre esse texto de Carlos Drummond de Andrade e o texto original, tá? Vamos lá. Aqui. Quando alguém diz parafraseando, é muito comum vocês verem alguém falar assim, parafraseando, tá? Fulano de tal. Está afirmando que vai seguir o pensamento do autor citado, quando você resume, mesmo que oralmente, o capítulo de uma novela para alguém. Então, quando você partilha de uma série, por exemplo, tá? Com alguém, e aí você conta essa série, o que aconteceu no capítulo, por exemplo. Você segue a mesma ideia, né, das cenas, você segue todos os acontecimentos de maneira original, fiel ao que aconteceu, mas você consegue descrevê-la através das suas palavras, não é isso? Então você está o quê? Parafraseando, ok? Ou quando conta uma piada que você acabou de ouvir. Então, eu ouvi uma piada, ok? Está fazendo uma paráfrase também. Quando eu reproduzo essa piada, eu não vou contar com as mesmas palavras, né? Eu vou usar as minhas palavras e vou transmitir a mesma ideia. Então, também estou parafraseando. A paráfrase está mais presente na nossa vida do que imaginamos. Veja alguns exemplos a seguir. Aqui, olha, eu trouxe para vocês o texto original e a paráfrase, ó. Por exemplo, o cortador de legumes está estragado, tá? Essa é uma afirmativa. Agora vamos parafrasear. O cortador de legumes está quebrado, ou está danificado, ou está inutilizado. E das três maneiras, eu não estou me referindo que ele está estragado? Sim, só que eu vou parafrasear com as minhas palavras e vou utilizar outros termos, mas mantendo a ideia. Está estragado, ok? O sucesso do futebol brasileiro deve-se ao empenho de nossos jogadores. O empenho de nossos jogadores garante o sucesso do futebol brasileiro. O sucesso do futebol brasileiro é fruto do empenho dos nossos jogadores. Eu, novamente, fiz uma reescrita, certo, desse texto, mantendo a ideia original, só que usando as minhas palavras, tanto na letra A quanto na letra B, mantendo o sentido. Isso é o mais importante, tá? Agora aqui, ele morreu. Aí eu vou parafrasear. Foi morar com Deus, entregou a alma a Deus, era uma estrela divina que firmamento voou, tá? As pessoas que usam drogas precisam de tratamento. E é isso que vamos dar, explicou o secretário de Segurança José Mariano. Olha, uma citação, entre aspas, tá? A fala dele. Ok, vamos parafrasear?
Os viciados em drogas ilícitas têm que se tratar e nós vamos ajudá-los, disse J.M. Beltrame, né? No caso aqui, o nome referido aqui é o nome do José Mariano, secretário de Segurança. Então, o que eu fiz aqui? Quando eu parafraseei, eu disse tudo o que esse autor quis dizer aqui, tá? Só que eu não usei as palavras dele, naturalmente. Se eu estou fazendo uma paráfrase, eu usei as minhas palavras, mas mantive a ideia daquilo que ele transmitiu. Tá legal? Você já assistiu ao filme As Crônicas de Nárnia? Sabia que ele é baseado em um livro escrito por C.S. Lewis? Sempre vocês veem, né, nos textos, nos livros dele, vem C, as iniciais, C.S. Lewis. E foi adaptado para o cinema? Eu acho que vocês já viram, né, As Crônicas de Nárnia? Acredito que sim, foi baseado em um livro, né, maravilhoso, por sinal, muito bom. O filme O Alto da Compadecida foi inspirado em uma peça teatral de Ariano Suassuna e também é uma paráfrase. Por que é uma paráfrase? Primeiro, que surgiu, né, através do Ariano Suassuna, que foi o autor. Ele criou essa peça teatral e a partir dessa peça que eles se inspiraram e fizeram o filme O Alto da Compadecida. Então, se foi essa ideia também, como eu falei para vocês, a ideia da intertextualidade, tá legal? Um texto relacionado a outro texto, tá? Nesse caso foi uma paráfrase também sendo feita aqui, porque houve uma reescrita, né? Sendo colocado em filme, logicamente, foi escrita de uma forma muito diferente, né? Até pelo público-alvo, pelo tipo, pelo gênero, né? Que nós estamos lidando diferentes aqui. Então, eu tenho uma paráfrase. Vamos prosseguir. Tente lembrar quantos filmes, novelas ou seriados aos quais você já assistiu e que foram inspirados em outras obras. Já pensaram aí? Quantas obras, quantos filmes, né, que nós já vimos que foram baseados em outras obras? Geralmente livros, né? Livros que acabam se transformando em filmes, em grandes filmes. Depois, faça uma tabela em seu caderno e preencha com suas informações. Eu gostaria de pedir que vocês colocassem, se vocês forem lembrando, anotem lá qual é o filme e em qual obra ele foi inspirado. Vai ser bem legal. Agora, essa atividade aqui também é bem interessante, eu quero que vocês façam, tá? Em seu caderno, escreva 2 paráfrases para as seguintes sentenças. Eu tenho aqui, Túlio não gosta de esportes radicais. Então, eu quero 2 paráfrases diferentes para a letra A, B e C. Depois, vocês vão pausar o vídeo e vão anotar, ok? Para que vocês possam fazer depois no caderno, tá? O camelô me vendeu um aparelho inútil e ele enriqueceu por meios ilícitos. Escreva as sentenças que seguem, substituindo as palavras sublinhadas pelas palavras entre parênteses, fazendo as alterações necessárias para preservar o sentido original. Olha, então vamos lá. Você vai reescrever essas sentenças aqui, tá? Essas aqui, sublinhadas, mas existe essas palavras aqui que estão entre parênteses, você tem que preservar o sentido dela, tá legal? Então, vamos lá. A vitória da Nigéria foi algo surpreendente para nós. Olha só, eu não vou resolver essa questão com vocês agora. Eu vou deixar que vocês façam, tá? Com calma. E aí, na próxima vez, eu corrijo com vocês, tá? Eu quero que vocês realmente tentem fazer. E temos um texto aqui bem legal. É um texto bem divertido até. Eu peço que vocês leiam. E eu quero que vocês construam uma paráfrase baseada nesse texto, tá? Façam essa reescrita de uma forma que mantenha, tá, esse sentido original do texto, explicando tudo que você entendeu. Isso vai facilitar para que você cada vez escreva melhor, tá? É muito importante essa prática de reescrita, de comentários a respeito de algo que você tenha lido. É assim que nós desenvolvemos, tá legal? Os nossos bons textos, na verdade, né?
sempre praticando, sempre lendo e sempre exercitando a prática da explicação e da reescrita. Ela é muito importante para vocês. Bom, aqui nós temos aqui as nossas referências, né, bibliográficas e sites. Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido e tenha auxiliado vocês na compreensão dessa paráfrase, né, das citações, e que vocês façam muitas atividades aí, tá? Além das que eu vou passar para vocês internalizarem esse conteúdo, esse conhecimento, tá legal? Beijinhos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.